Poder RS está de volta para a OAB-RS. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Agora a gente volta a falar de economia, com foco no mercado de locação residencial. Em Porto Alegre, o valor dos aluguéis cresceu 13,35% no acumulado de 12 meses fechados em março, a maior alta em 11 anos. Para falarmos desse dado e projetar a tendência para os próximos meses, eu converso agora com a economista-chefe do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, Lucinelli Martins. Boa noite, Lucinelli, seja bem-vinda ao Poder RS. Uma notícia que não foi muito agradável, principalmente para mim que pago aluguel, esse aumento. Nós vivemos uma das capitais mais caras do Brasil, Porto Alegre, e tivemos esse número aí, 13,35% de aumento. Aqui se dá esse aumento todo. Boa noite, Fernando, um prazer estar falando com vocês. Então, nós podemos elencar alguns fatores para esse aumento. Um deles, a lei da oferta e da procura. O que aconteceu nos últimos meses? Houve uma maior procura por imóveis para alugar e não houve um aumento de estoque correspondente. Então, eu tenho menos estoque, em um ano caiu 20% o estoque de imóveis residenciais em Porto Alegre para locação e mais pessoas dispostas a alugar. Ou seja, quando eu tenho menos imóveis, né, a minha opção é menor, então os preços tendem a subir. Um outro fator foi a retomada das atividades. Então, a maioria das atividades já voltaram ao presencial, enquanto na pandemia muitos foram para a casa dos pais ou viver com amigos, enfim, deixaram seus imóveis, agora todos estão retornando, né, para a locação. Um outro fator também são os empregos, que os empregos estão indo muito bem, vem apresentando bons números ultimamente, e uma taxa de juros alta para comprar imóveis. Então, se optar pelo SBPE, por exemplo, nós temos um impacto da Selic, embora não proporcionalmente, mas nós temos um impacto, então o juro alto encarece a parcela para quem deseja comprar um imóvel, então muitos optam pelo aluguel. Márcio, sobre esse aumento, o que você tem a nos dizer? Qualquer aumento, né, a gente lamenta, né? Mas a regra é bem clara, como foi explicado. Eu quero voltar um ponto atrás ali, para você que está assistindo o jornal já um pouquinho antes, viu o Eduardo Leite fazendo na Itália vendas, né? Tentando trazer recursos, dinheiro italiano para cá, né? Foi lá apresentar o Rio Grande do Sul e, em outras palavras, como a gente ia falando com o CDL, é vender, né? Então não importa o cargo que você tiver, a posição que você tiver, saber vender é uma arte. E nesse caso dos aluguéis também não é diferente, né? Quando o pessoal percebe que a demanda aumenta, é natural o reajuste de preço, acontece do tomate a qualquer área. Bom para quem está locando, né? Eu tenho, casualmente também, eu consigo estar dos dois lados, loco e também consigo ter uma casa locada. E esse trabalho, ele é sempre monitorado mês a mês, né? Pode ser que mês que vem a gente fale totalmente diferente, em locais onde tem faculdades, tem uma característica, lugares que são perto de hospitais. Então, existe também fatores regionais, né? Micronúmeros. Talvez numa região de Porto Alegre o aluguel esteja muito maior do que os 13% que aumentou e outro não menos. Gostaria de saber de ti como que está isso assim mapeado em Porto Alegre, né? O número geral a gente viu, mas existem lugares que são mais ou menos isso, né? Sim, é só importante frisar que esse preço é um preço das ofertas que estão disponíveis para alocação, tá? Não dos contratos que já estão firmados, que já estão vigentes. Esses têm uma outra regra de mercado, que ele reajusta de acordo com o índice que está disponibilizado no contrato. Então, não são esses preços que a gente fala aqui na pesquisa, são os preços das ofertas, os que estão disponíveis, os que estão vagos. Tá? E nós vemos em determinadas regiões, como por exemplo o bairro Três Figueiras, é o bairro mais caro
para alugar um imóvel aqui em Porto Alegre, o bairro Bela Vista, o bairro Boa Vista. Então, nós temos características regionais diferentes, como, por exemplo, preços menores eu consigo identificar na Restinga, no bairro Rubem Berta, Mário Quintana. Então, são realidades diferentes. Claro, esses 13,35 é uma média, mas tem bairros que subiram mais e tem bairros que subiram menos ou até caíram de preço. Lucinelli, nós podemos ver Porto Alegre, a construção civil está praticamente bombando na capital, né? A cada esquina se vê um prédio novo, muitos comerciais, mas a grande maioria agregando a parte comercial com a parte residencial. Tendo isso em vista, que a gente temos muito investidores, eu conversando com o pessoal da área imobiliária, principalmente, me falaram que muitos prédios são comprados por investidores para que eles coloquem no mercado, principalmente para locação. Tendo em vista isso, qual é a projeção que o Secov tem nessa questão do aluguel? Tem uma tendência em se manter alto? Pode haver daqui a uns anos uma baixa? O que vocês estão avaliando com esse boom imobiliário aí da capital? O mercado imobiliário ele é cíclico, né? Então ele tem ciclos. Nós viemos aí de anos muito difíceis para a parte da locação, com acumulados até negativos no período de 12 meses. Quando veio a pandemia, ainda ficou mais complicado para o mercado imobiliário. Então, nada mais esses 13,35, nada mais do que uma recuperação de grandes perdas que nós tivemos no passado recente, inclusive. Os comerciais, como tu citaste aí, eles têm um movimento um pouco diferente da locação. A gente percebe uma maior dificuldade da locação desses imóveis. Nós tivemos um aumento substancial nos últimos anos, principalmente depois da pandemia no estoque disponibilizado. As locações continuam acontecendo desse tipo, porém não numa proporção de imóveis residenciais, por exemplo. Então é muito mais lenta essa recuperação. Nós não conseguimos estimar quando que o mercado de comerciais vai voltar a ser o que era, ou se ele voltará a ser o que era. A gente até vê vários projetos de residenciais, de comerciais, por exemplo, que eram imóveis de garagens, agora tem projetos para se tornarem apartamentos. Então, o mercado imobiliário ele vai se transformando, vamos dizer assim. Os preços da locação residencial, creio que não podem, claro, subir mais um pouquinho, mas eles não vão sustentar muito altos por muito tempo. Então, a tendência é que até o final do ano, esse acumulado aí, ele venha a baixar um pouco. Márcio. Bacana. Eu queria saber sobre a questão dos aplicativos, dos meios digitais. Antigamente, para te locar um imóvel, né, tu precisaria sair, ir até uma imobiliária, olhar o catálogo de folhas, hoje, né, depois foi para o site, etc. Mas hoje existem aplicativos que buscam, rastreiam, né, e conseguem o melhor local de acordo com as tuas características, o que tu gosta ou não no imóvel. Como é que isso avançou e quanto isso já representa no mercado de aluguel? A tecnologia vem a contribuir muito com todos os setores, né? No mercado imobiliário não é diferente. Então, hoje a pessoa consegue entrar em determinada imobiliária, visitar todo o imóvel em 360, verificar todas as particularidades desse imóvel, vem tudo descrito, o que é, e geralmente as pessoas só vão pegar a chave, até a assinatura tende a ser eletrônica. Claro que sempre tem um cuidado, a gente sempre ressalta que tem que ser uma imobiliária, até para ser uma transação transparente, uma transação responsável. Então, intermediado por uma imobiliária, a pessoa vai lá e escolhe, essas imobiliárias, elas são responsáveis, elas vão cuidar e vão tratar todas enfim, se vier algum probleminha, vai resolver. Então, sempre a intermediação de uma imobiliária para fazer uma locação segura, né? Até para dar a segurança para o locador quanto para o locatário.
Márcio, tendo essa tecnologia, né, voltada aí ao setor imobiliário também, é super bacana. Antigamente, como você falou, jamais se imaginaria hoje não só a retirada das chaves, né, Lucinelli, mas a entrega das chaves também é algo super dinâmico, assim, a gente nem enxerga o pessoal. Existe mais alguma projeção assim de novidades dentro desse setor que possam facilitar a vida do locador de imóveis, digamos assim? Então, tem várias opções disponíveis para o locatário, no caso, que quer alugar, né? O locador é o dono do imóvel. O locatário que quer alugar tem várias opções no mercado, pode-se escolher algo que vai atender a sua expectativa. Principalmente pela pandemia, a gente viu que as pessoas hoje buscam mais qualidade de vida, ou seja, morar num local perto do trabalho, ter um escritório na sua casa quando fizer um trabalho híbrido, então o home office, que algumas atividades ainda continuam, ter uma casa, por exemplo, com jardim, né, com espaço para as crianças brincarem, que a gente viu também na pandemia, que teve uma maior locação de casas. Uma locação de casas, né? As pessoas procuraram mais espaço. Então, tem de ser, tá? É claro que a expansão da cidade não tem muitos lugares para se expandir, né? Então, as construções novas ou serão em terrenos já disponibilizados em bairros mais próximos ali ao centro, na área mais central, ou então em locais em bairros mais afastados, como, por exemplo, lá na Agronomia, que tem muitos condomínios de casas. Então, a cidade está se expandindo, nós vemos expansão por todos os lugares, vai da necessidade de quem está procurando um imóvel, né? E também das construtoras de verificar um perfil, um potencial imobiliário para determinada região. Por exemplo, quando se tem um shopping, ou quando se tem um grande comércio, ou quando se tem um grande empreendimento no lugar, a tendência é que haja valorização desse local. A gente pode citar, por exemplo, né, o bairro Humaitá. O bairro Humaitá, há muitos anos atrás, ele tinha um dos preços mais baratos e não tantas ofertas para se alugar, nem para venda, na verdade. Aí veio um empreendimento ali, que foi a Arena do Grêmio. Com a Arena do Grêmio, essa região se transformou. Os imóveis valorizaram, houve mais oferta tanto para locação quanto para venda, e esse preço ali já está num patamar mediano, vamos dizer assim, e não lá abaixo como estava em outros bairros. Então, tudo no entorno pode ou facilitar ou valorizar o imóvel e a área, ou então depreciar. E, claro, que cada vez mais dá ao locador a segurança que ele precisa. Lucinelli, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer recebê-la aqui no Poder RS. E o Poder RS de hoje vai ficando por aqui. Tchauzinho, até amanhã.